Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto. Estamos começando o nosso dia meditando a nossa palavra de Deus, a nossa Lex Divina. Essa leitura orante que nos acompanha diariamente através da nossa igreja. E que alegria poder ter você na nossa telinha já cedo, deixando a palavra de Deus trabalhar o nosso coração. Quarta-feira também é um dia dedicado a São José. Somos convidados a nos apoiarmos sobre a sua intercessão. São José é esse pai, esse homem justo, mas também esse patrono da providência. E a cada quarta-feira nós damos ação de graças por todos os benfeitores de nossa comunidade, também pelos padrinhos missionários. E fazemos esse convite, você que deseja ajudar a nossa obra Sementes do Verbo, você que deseja apadrinhar um missionário, um comunitário, você pode contribuir nos ajudando mensalmente, fazendo a sua contribuição, sendo esse evangelizador junto conosco. Talvez você não pode consagrar a sua vida inteiramente ao serviço, mas você pode dispor da sua ajuda e você se torna esse colaborador, se torna esse evangelizador para a evangelização da nossa comunidade. Então é uma grande graça, uma grande alegria ter os padrinhos missionários, termos os nossos benfeitores. Hoje também na nossa igreja se celebra Santo Agostinho, que é bispo e doutor da igreja. Ontem nós falamos de Santa Mônica, essa sua mãe, essa mulher de oração que através da sua intercessão converteu o esposo e o filho, e hoje dedicamos este dia, esse dia 28, a Santo Agostinho. Agostinho nasceu em Tagaches, Argélia, em 354. Teve como decisivo em sua vida, além do influxo da mãe, o encontro com o bispo de Ambrósio, de quem recebeu o batismo. De seu currículo de estudos e de magistério na escola pública, mediante a apaixonada busca da verdade, passou a total sequela de Cristo Senhor, ponto de convergência da criação e da história. Em Agostinho se encontram, em rara síntese, o contemplativo, o teólogo, o pastor de almas, o catequista, o homileta, o defensor da fé, o promotor da vida comunitária. É autor de uma regra monástica, que influenciou todas as sucessivas regras do Ocidente cristão. Seus escritos permanecem monumento de extraordinária sabedoria e o qualificam como o maior entre os padres e doutor da Igreja Latina. Então, neste dia, Santo Agostinho, que é fundador da Ordem Agostiniana e que é considerado também o pai de várias formas de vida religiosa, e é o maior, de fato, como diz o comentário hoje, entre os doutores da igreja. E inspirados pelo seu exemplo, possamos também renovar a nossa disposição de viver com coerência os valores da vida cristã. Agostinho que viveu uma vida antes da conversão imoral e que hoje está nesse padroeiro dessa vida digna, dessa vida cristã. Que nesse dia ele interceda também por cada um de nós. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirada da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebamos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhemos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Que o Senhor da paz, Ele próprio, vos dê a paz, sempre e em toda parte. O Senhor esteja com todos vós. Esta saudação é de meu próprio punho, de Paulo. Assim é que assino todas as minhas cartas e a minha letra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. É bonita a leitura e ela realmente marca esse dia de Santo Agostinho, porque o início, São Paulo vai exortar aos irmãos a se afastarem de qualquer irmão que viva uma vida desordenada e contrária à tradição.
E Santo Agostinho fez essa conversão. Ele que vivia uma vida desordenada e que depois foi se tornar um evangelizador, um comunicador. E hoje São Paulo nos exorta a vigiarmos as nossas relações, a nossa amizade, a não andarmos com pessoas que vivem uma vida desregrada, desordenada, que não vivem segundo a lei de Deus, que não vivem uma vida cristã, uma vida de santidade, de castidade. E ele vai dizer, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo. De ninguém recebamos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhemos. E aí é a segunda exortação. Ele vai dizer que devemos trabalhar para a obra de Deus. Ainda que encontremos cansaço dia e noite, não devemos viver de forma pesada. Mas o Senhor é aquele que nos dá a missão e também alivia o peso, o fardo do nosso cansaço. Aí ele vai dizer, não que nós não tivéssemos direito de trabalhar e de nos cansarmos, mas ele vai nos exortar a vivermos de forma... com o coração agradecido e grato, sabendo que na obra de Deus existem cansaços, mas o cansaço oferecido ele não é perdido. Aí no finalzinho da leitura ele vai nos exortar da importância da encarnação do trabalho. Ele vai dizer que o trabalho é muito importante. E aí São Paulo diz, quem não quer trabalhar também não deve comer, como uma regra. Por quê? Porque o trabalho ele vai dar dignidade ao homem. E nós devemos ser recompensados pelo nosso esforço, por aquilo que nós oferecemos. Não só um trabalho na vida civil, social, mas um trabalho também na obra de Deus. E é interessante porque São Paulo ele vai ser muito incisivo, Quem não quer trabalhar também não deve comer. Que o Senhor da paz, Ele próprio vos dê a paz sempre em toda parte. E aí depois ele traz um consolo, Que o Senhor nos dê a paz, que o Senhor venha consolar o nosso coração e nos faça participar da obra da evangelização, nos faça participar da missão da obra de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 127. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz e tudo irá bem. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. É um salmo bem curto, mas é bonito porque vai complementar a primeira leitura, quando vai falar que o Senhor irá abençoar o trabalho das mãos do homem. E é feliz aquele que teme, aquele que respeita o Senhor, aquele que vive com dignidade. Então o salmista hoje nos lembra isso. E nos lembra que é abençoado aquele que teme ao Senhor. Então devemos buscar esse temor de fidelidade, esse temor de não desagradar o coração de Deus, de buscarmos uma vida digna e honesta com o Senhor. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo disse Jesus, ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também, vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplice da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. A hipocrisia farisaica. É uma fala difícil, dura, O Senhor vai condenar essas práticas exteriores que eles viviam, que não levam à conversão do coração. E aqui o Senhor vai exortar de forma muito, muito firme, Ai de vós, ai daqueles que por fora parecem estar muito bem, mas por dentro, há uma podridão, no coração uma maldade, há no coração um fechamento que não é a graça de Deus. Então o Senhor vai dizer que isso é sepulcro caiado. Exteriormente tudo está certinho, arrumadinho, mas por fora existe ainda tudo que precisa ser purificado. Então que a liturgia de hoje nos dê a graça de entrar nessa purificação, de suplicarmos, sobretudo, a intercessão de Santo Agostinho para sermos cristãos autênticos, de verdade, seguidores do Senhor, com um coração, com a alma purificada, com um coração puro. E eu quero deixar um convite hoje, quarta-feira, nesse
Próximo final de semana, agora sexta, sábado e domingo, na nossa casa, no Convento do Carmo, em Belém do Pará, vai estar acontecendo o Festival das Famílias. Então, você que é ali do Pará, você que é de Belém, que gostaria de participar desse momento em família, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição. Será um final de semana recheado de uma bela programação, desde palestras. Nós teremos as Santas Missas a cada dia, teremos a presença de Dom Alberto no sábado, celebrando ao meio-dia. Teremos um musical, show da comunidade Sementes do Verbo. Teremos temática para os adultos, as crianças e os jovens. Teremos fórum. Então, será um belo festival. A gente teve em julho em Palmas, Tocantins, na nossa casa-mãe. E agora vai acontecer em Belém, na nossa casa, no Convento do Carmo. Então, aqui eu deixo o convite para você participar conosco e viver um final de semana em família, um final de semana diferente. Tenhamos uma bela semana abençoada, uma bela quarta-feira e que Deus os abençoe.